Fala pessoal, tudo bem? Bom, acabei de sair de uma reunião agora a respeito de uma holding familiar e o cliente me fez uma pergunta que eu achei interessante, que eu acho que pode ser a dúvida de muitos de vocês aí, com relação especificamente à holding. Ele me perguntou, a gente discutindo a respeito dos planos, né, como que a gente poderia fazer, qual o caminho melhor a seguir, e ele me perguntou, mas ele tem 3 imóveis e ele, enfim, está pensando em estruturar e montar a sua primeira holding, a sua holding familiar. E ele me perguntou, falou, mas se eu fizer a doação desses imóveis para os meus filhos, ele tem 2 filhos, se eu fizer a doação desses imóveis para os meus filhos e colocar uma cláusula de reserva de usufruto, não resolve o meu problema? Bom, não. A resposta que eu dei para ele, não. Tem alguns casos que precisa ser analisado que pode ser que a doação resolva, mas via de regra ela não é um bom instrumento eficaz para fazer o planejamento sucessório, tá? Fazer a doação primeiro não é uma holding, isso não é uma holding, é simplesmente um ato de vontade, onde você faz a doação com reserva de usufruto. E só que isso pode gerar problemas futuros, desde relacionamento com os filhos, esse patriarca ele vai perder o controle sobre o seu patrimônio, porque vai estar na propriedade, vai passar a ser de propriedade do filho, ainda que tenha cláusula de reserva de usufruto, mas a titularidade desse patrimônio vai ser total do filho. Isso pode gerar um desgaste futuro. A doação por si só ela é cara, você vai ter que pagar o ITCMD em cima desse ato de vontade. Depois, lá na frente, quando for para baixar o usufruto, mais um custo aí para baixar esse usufruto. Então, ela enfim, é um ato caro que encarece bastante aí a relação e ela não previne problemas futuros no sentido de proteger o patrimônio, porque ainda que eu coloque algumas cláusulas ali de proteção, né, que seja colocado cláusulas de proteção em cima desse imóvel ou desses imóveis, no caso desse cliente, eu não protejo isso de eventuais dívidas do herdeiro, de problemas financeiros, de credores, enfim. Então, é uma situação que precisa ser muito bem analisada e, via de regra, eu afirmo para vocês, a doação pura e simples, ainda que seja feita com reserva de usufruto, não vai resolver o problema sucessório e de planejamento tributário e patrimonial, tá? Ela não vai proteger esse patrimônio.